Mas anfitrião em que sentido? O host? O host, o gajo que... Não, eu acho que hoje vai ser uma coisa limpa. Tá bom, vamos tentar. Clean slate, ok, tudo bem. Então Quem começa? Não, vamos apresentar e, Pronto, e explicar o que é que estamos aqui a mas fazer. olha, começamos um novo ou já está? Não, Já está! Mas isto Epá, é eu aqui a imutável. falar como se foda. Mas é que é isso o objetivo. Não, tá, ok, Estamos já a falar percebi. e não Então batas vai. na mesa. Ok, muito bem. Então, olá. Lá. Opa, este olá foi constrangedor, hein? Mas pronto, começamos hoje um novo projeto da autoria de Duarte Rosa, Frederico Barreira e Gonçalo Silva, chamado... Querem dizer vocês? Querem... 1, 2... Não, tá bem. isso Tá. está ridículo. Ok, o podcast chama-se Conversas de Fachada. Percebem a piada? Quem perceber, tudo bem. Tá bom, Quem não tá bom. perceber, olha, vão Eu gostei. dar uma volta. Epá, Vamos falar basicamente de o que é arquitetura, o que é que nós experienciamos no mundo da arquitetura e também de vez em quando mandar umas piadas. Não, e há que ter em conta aqui que nós somos alunos, portanto nós estamos aqui a dizer coisas que podem ser completamente Sim, erradas. somos alunos de Mas terceiro ano. A terceiro ano já até é final de licenciatura, acho que já temos alguma autoridade Temos para, alguma credibilidade. para dizer coisas que não são Sim. asneiras. Já Sim, passámos sim. por muita merda. eu só gostava de fazer uma ressalva que repararam que o Frederico Barreira disse quem não quiser dar uma volta. Isto é tudo para evitar uma asneira. Mas eu começo já com uma edição. Você já disse. Oh caralho! Pronto, e já obriguei o Frederico a pôr um cueque, ou um pi, não sei. Então, Ok, vamos começar. Só se vai então. ver cá. Ok. O primeiro tema que podemos falar, que é uma coisa que aconteceu recentemente, que os engenheiros de... Coisa que são os engenheiros... Eu acho que vamos falar nos engenheiros em geral, porque Sim, é assim, engenharia em geral. qualquer dia vai ser os engenheiros em geral, porque é arquiteto. Agora é o engenheiro que faz o projeto. Amanhã pode ser o engenheiro, sei lá, ambiental, só grandes. Porque o médico também, tal, pronto, qualquer dia temos um empreiteiro a fazer arquitetura. Percebem? sim. Sim, Já há percebi. empreiteiros. Muita piada. Isto é mesmo quem não tem arquitetura. Mas é assim, já que me cabe a mim falar sobre isso, e eu sou um testemunho da manifestação que houve que é que tu ontem. achas Ontem de- foi dia? Epá, 14, se não me engano. deixa-me cá verificar isso. Vamos ver no nosso Olha, telemóvel hoje de é dia podcast. 16 de março. Ontem foi Ontem foi 13. dia 15 de março. Então, hoje é dia 16, não é? Sim. Portanto, hoje é o dia do voto e ontem foi dia 15, a manifestação a partir das 5 horas até às 11, porque eu quis jantar na Ordem dos Arquitetos. Bom jantar, sandes e sopa. Epá, fica já aqui a ressalva, que foi uma mas boa Santos, presumo eu. Foi uma sopa feita por arquitetos. Eu acho que isto também tem de ser salvaguardado, Sim, a culinária ser feita por Mas cozinheiros. atenção, cuidado que ainda peçam Mas olha cozinheiros e dizer arquitetos. Não, mas só cozinheiros fazem sopa. aqui eu devo dizer que a sopa estava muito boa. Não, eu acredito que tenha sido por cozinheiros. Porque se fosse por arquiteto, não sei, acho que aquilo levava gravilha à mistura. É verdade. Um bocadinho de brita. Sim, mas o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Sempre para atacar os engenheiros com força. É assim, obviamente que eu não considero, e isto pode ser tema de um podcast futuro, não é? Que a arquitetura seja propriamente arte. E uma das frases que se estava a proclamar nessa manifestação era o seguinte, que é arte e cultura é arquitetura. É assim, cultura tudo bem. E arte, pronto, é uma coisa que já é um bocadinho na medida em que é separado da engenharia, porque a engenharia é que não tem essa componente humanística, artística. Mas eu tenho uma teoria polémica que é a arquitetura está tão longe da arte como da engenharia. E aqui a questão é a seguinte: o que é que a engenharia tem como preocupação que a arquitetura parece não ter? Aliás, há uma frase que acho que foi o Lewis Kahn. Ele diz uma coisa que é: o engenheiro sabe tudo sobre uma coisa. Ele sabe nomes, reparem bem. Não, mas lá está, eu não sei se é o Lewis Kahn, mas eu Sem nome de arquitetos. li naquele livro que é muito interessante, que é o 101 Things I Learned in Architecture School, Senti uma coisa. cujo autor eu também não tenho certeza quem é. Mas o Lewis Kahn diz uma coisa: o engenheiro sabe tudo sobre uma coisa, vamos assumir estruturas. O arquiteto sabe um bocadinho de tudo. Não é? Portanto, não se pode dizer propriamente Isso é que a arquitetura é uma arte ou uma ciência. A arquitetura é arquitetura, a arte é uma coisa, a ciência é outra e operam entre si. Mas que pega nas duas coisas. Eu até posso adicionar à tua intervenção que algo que não se ensina, presumo eu não sei o suficiente sobre a engenharia para saber, mas algo que não se ensina nas escolas de engenharia é que a componente humanística
que existe na arquitetura. Como acabaste de dizer e muito bem, a arquitetura é uma área que explora muitas áreas. Até aqui digo que a arquitetura é interdisciplinar. Há pouco disseste, e eu nesse ponto discordei, que a arquitetura não é uma arte. Ou não posso, para mim é de todo uma arte. Tudo bem. É uma arte que... Sim, concordo com isso. É uma arte muito específica, porque é uma arte que toca em todas as áreas, incluindo a ciência. Mas Gonçalo, quando tu dizes que a arquitetura é uma arte, é na mesma medida em que eu posso dizer que a engenharia é uma arte. Sim, Tudo depende. bem. Não, depende. tu é dizer que é diferente dizer arquitetura é uma arte e arquitetura é arte. Eu não acho que a arquitetura seja arte plástica. Porque é assim, era isso que eu ia dizer a seguir. A arte, eu disse que a arquitetura tem o mesmo espaçamento que tem em relação à arte que tem com a engenharia. Porque a arquitetura auxilia-se da engenharia, que é uma especialização de uma área da arquitetura, e também tem uma grande relação com a arte, que também é uma disciplina intrínseca à arquitetura. A arquitetura vive de uma interdisciplinaridade. Okay? O que é que a arte e a engenharia têm de tão próximo? É que a engenharia, não sei se concordam, o engenheiro se calhar vê a estrutura como o fim. Não é? Se aquilo cai, se aquilo não cai. Acho que eu acho que é o principal foco do engenheiro. O artista vê a escultura, vê a obra de arte como o fim em si. O seu objetivo é fazer aquele quadro. O engenheiro é fazer aquela estrutura. Na arquitetura, nós fazemos o edifício por uma coisa que transcende. E eu aqui não estou a priorizar a arquitetura em relação a nada. É o que é. A arquitetura nós fazemos o edifício, mas eu acho que a arquitetura não é a parede do edifício. É o que acontece causado por essa parede. É a espacialização. É tipo... Estás a dizer que a arquitetura é uma consequência e não... A arquitetura provoca consequências através dos edifícios. Os edifícios não são um fim em si. Quando nós fazemos os edifícios, nós fazemos a parede por ser bonita, pela parede em si, ou porque esta parede vai delimitar os dois espaços e eu preciso disso para cumprir um programa. O que é prioritário? É conciliável, ok? Mas o que é que está em primeiro lugar? É essa questão ética da espacialização, a qualificação do espaço para a pessoa? Sim. Ou é o bonito? Para já que o bonito é muito subjetivo. Agora, qualidade de espaço, qualidade de vida, é uma coisa bastante... Sim. Eu acho que a arquitetura é muito mais humano, o ser humano, do que o objeto, não é? Porque assim um designer, e lá está, aí é que caímos no erro, assim qualquer um pode fazer arquitetura. O que é que distingue o arquiteto do engenheiro? É a questão da ética, não é? E aí tenta pensar em todas as exatamente, partes. É interdisciplinar. E aí é o que falta, os leigos, os ministros, que nem dentro do partido têm uma... Eles não têm uma decisão, porque eles não sabem, eles próprios admitiram. Ontem o Bastonário entrou na Assembleia e voltou, e o porta-voz disse, eles próprios não têm uma certeza, não há uma coesão, não há uma coerência, não há unanimidade dentro do próprio partido sobre essa questão. E eles votam, pronto, são arrastados, não é? Uma maioria. Isto é uma democracia, como nós sabemos. Tu achas que, Frederico, que a arquitetura e a engenharia são áreas que a sociedade desconhece a sua real diferença e que isso influencia também o Parlamento neste caso? É assim, até um certo ponto, a arquitetura não consegue hoje em dia viver sem engenharia, como a engenharia não vive sem a arquitetura, se vocês forem pensar nisso. Claro. Complementares, como isso não são complementares, tipo, estão coladinhas uma à outra. Unha e carne. Agora, não são a mesma coisa. Só que uma pequena salva, como disse o nosso colega Pedro Coque, não sei se viram o vídeo que ele publicou, muito bonito. Eu achei uma intervenção muito pertinente e o nosso... Mas acho que falem no nome dos três, o nosso agradecimento ao Roque pelas palavras de incentivo à arquitetura que dedicou. Eu acho que vocês já disseram tudo o que havia a dizer. Neste momento, o que eu tento perceber é qual é o ponto de vista de quem está a fazer a lei. Qual é a vantagem para eles terem... Não, a vantagem está mais do lado dos engenheiros. Mas sim, lá está... Não, exato. Quem é que está a decidir quem é que está no isto, poder... Okay. Que acha que isto é uma vantagem para eles. Eu acho que é isso. É o mau entendimento, porque as pessoas priorizam a questão construtiva. Qual é que será a vantagem para quem está... Para os engenheiros, eu acho que... que está a decidir isso, ou para o gajo que está no deputado. Quem sabe o que é que ele ganha com isso? Sim, quem sabe se isto não são interesses privados. De certeza que são interesses porque assim, privados. Já sabemos que o setor da construção está em crise. Não é? O engenheiro vai puxar o máximo de habilitações para fazer a sua... Ou então são engenheiros que têm... uma veia artística que... Não, é sabido desde o início, acho que só nem um cego
até um cego vê, passa Claro, essa expressão, claro. que o mercado da construção passa muito pelas leis que o governo passa. Isso Sim, claro. claro. E, portanto, acho que isso tem muito a ver com E há uma questão que não tem com nada a ver, influência e peço parlamentar. desculpa ao corte, mas já repararam que a obra, o arquiteto tem um grande protagonismo hoje em dia. Antigamente, na era medieval, tu fazias a obra, pá, quem é que fez? Não sei, foi um careca qualquer. Está a ver? Hoje em dia, o edifício assume o nome do arquiteto. E porquê é que o engenheiro também não... Eu acho que se calhar o engenheiro está um bocadinho... tipo... Ressabiado. Está ressabiado. Mas eu é ressabiado. que fiz com que aquela merda estivesse em pé. Pá, pronto, está bem. Mas é o que Eu eu digo, a acho que engenharia e compreendo a um arquitetura bocadinho. estão ligadas e estão num... São um casamento. Mas a arquitetura diferencia imenso na engenharia numa coisa, que a arquitetura é quem lidera, é quem faz as decisões, é quem decide, ok, esta parede vai estar aqui Exatamente. e não ali, porque o arquiteto faz a sua ideia formal. Depois o engenheiro vai, precisas ter ali um pilar. E o engenheiro só pensa numa razão para ter o pilar, para aquilo não cair. O arquiteto pensa nessa razão e mais noutras quantas. Muito bem! Foi bom. Foi uma boa intervenção. Frederico. Acho que começa Por isso é que ganha, foi um pilar que sustenta a nossa conversa. Por isso é que ganha o nome, por isso é que tem o isto é protagonismo, mas isso depois vai dar um bocado àquela história do nosso professor de teoria do semestre passado de isso tudo começou com o Renascimento, em que da autoria, os não é? arquitetos começaram Assinavam a o edifício. assinar. Eu também acho. O que eu não vejo mal nenhum, sinceramente. Não é mau, eu acho que é propriedade nisso. intelectual, mas a verdade é Pode que... ser um bocado elitista. Sim, mas a verdade é que tendencioso. desvirtua um bocadinho aquela coisa do comunitária. Vamos fazer o edifício para o bem, não é? E o facto do arquiteto assumir essa autoria, e para acabar, que eu acho que já estamos um bocadinho saturados e temos de avançar, não é? Eu acho que essa coisa da autoria não ajuda à cena do estético, não é? Não ajuda a realçar a intenção da arquitetura ser um serviço, porque a arquitetura, mais do que arte, mais do que ciência, é um serviço. Sim. Tu vais para lá, recebes um serviço, pagas. Eu acho que isso da autoria verte-se um bocado para uma coisa que é o comércio, o capitalismo. Se tu não tiveres o teu nome numa coisa, como é que tu vais convencer outras pessoas a dizerem, olha, eu já fiz isto e aquilo, confias em mim para fazer outra vez? Porque se não tiveres nada, ninguém vai dizer, olha, constrói é uma estratégia de mercado. Tem de ser. Não há grande... pela vida. Exato, não há grande volta a dar nisto. E também não vamos mentir. Toda a gente gosta. Sim, eu gosto. Eu gosto de assinar os meus desenhos. Eu gosto de mostrar aos meus amigos, olhem o que é que eu fiz, olhem o trabalho que eu tenho nesta... Faz parte do modelo atual de... Eu não vejo problema nenhum em autoria. O problema é quando... É as consequências. O problema é quando, como o professor também estava a dizer, tu pegas... eu gostei muito do edifício deste gajo, então vou copiá-lo daqui para outro sítio qualquer. Isso aí é que estás a estragar todo o objetivo. Não, mas imagina que isso é o que vai solucionar esse problema. O Carreiro da Graça diz uma coisa que... imagina que temos um programa e temos um edifício que serve de apoio a esse programa como exemplo. Não é? É assim, porque é que eu não vou utilizar exatamente esse modelo e aplicá-lo ali se é isso que resolve os meus problemas? Não, porque ele é autor e é propriedade intelectual. É só nesse sentido e termina aqui. E pronto, e acho que em suma eu posso dizer que a aprovação desta lei, se for aprovada, é um retrocesso enorme. E vai ser aprovada provavelmente. E se for, e provavelmente vai ser, é um retrocesso enorme no nosso país. Sim, eu acho que vamos ver daqui a uns anos as consequências desta E vai mudar. Decisão, eu tenho fé que vai mudar um dia. Já mudou durante 3 meses. Próximo tema, meus caros. Falaremos então sobre o caso Passos Coelho ou o caso Praxe? Eu acho que o Passos Coelho fica um bocadinho... Mais para o fim. Tipo rubrica. Muito obrigado. Então, eu acho que o Gonçalo assumiu agora o papel de anfitrião e estou a gostar. Ótimo. Moderador. Em relação à praxe académica, temos aqui no nosso espaço um adepto das praxes, que sou eu próprio. Temos uma pessoa que está-se a cagar, mais um cueque. Indiferente. Eu faço para neutro. É que eu gosto de ediçãozinha do cueque que vais ter de pôr, a dar de trabalho. Eu vou-te gravar um cueque e depois vais lá e vai ser sempre o teu cueque. O meu cueque, não é de um pato verdadeiro, é o teu. Cueque é que é de quá ou é com C? Mas não é cueque, é quack. Ficar no ar. E temos mais uma pessoa, que é o Sr. Duarte Rosa, que é barra antipraxe. Calma aí. Tá bem. Barra indiferente. Não é a favor. Podes apresentar-me assim, mas eu já falarei em minha justiça. Tá bem. Podemos começar pelo neutro, não é? Pode ser pelo neutro, e depois eu falo não, e que tal terminarmos no neutro para equilibrar? Não, vamos começar no neutro. Começamos no neutro e depois... Tá bem. Porque eu gosto de ver... Deixa-me primeiro... Eu sou a favor... Faz uma introdução. Então, para quem não sabe... Não, eu não... Ou tu sabe o que é a praxe, né? A praxe é algo que toda a gente conhece
E a nossa faculdade tem uma praxe muito boa. E que tem passo a papel dizer. na comunidade intenso. Já entra do conta, já entra ao diabo. Estou só a picar. Vou só aqui introduzir que a praxe do segundo semestre, da segunda fase, foi 2 vezes adiada e eu fiquei profundamente triste, mas parece que São Pedro é anti-praxe, não é verdade? Faço a ressalva que ontem foi adiada a praxe por causa da chuva, mas não choveu. E eu fiquei profundamente triggered com esta situação. Em português, Gonçalo. Fiquei triggered. Gatilhado. Fiquei gatilhado. Ficaste na merda. Fiquei gatilhado. Ficaste na merda. Faço aqui o jargão da nossa rubrica. O gatilhado. Fiquei gatilhado Sim. com a situação. E pronto, isso será então adiado para 19 de Abril, se não me engano. Se não for 19 de Abril, vai ser com a garrafa. Isso é verdade. Mete-se um quack. Vai ser adiado um mês. Isso é bom. E as pessoas que nos estão a ouvir, que provavelmente não deve ser ninguém, mas se alguém estiver a ouvir, façam o favor de se inscrever para a praxe e que venham todos divertir-se connosco. E faltar às aulas. Lá está o diabo. Ninguém falta às aulas nas praxes. Calma. Então, pronto. Eu vou dizer o que eu acho das praxes, já que tivemos aqui uma pequena introdução. Sim. Eu vejo as praxes de 2 maneiras. Bem, temos tempo. Eu percebo a ideia da praxe de socializar, de entrar no espírito académico. Percebo a diversão e percebo porque é que tanta gente gosta. Porque realmente é uma coisa única da faculdade. Nem mais lado nenhum vais ter esta experiência de praxe. Isso eu percebo tudo bem. Mas ao mesmo tempo também percebo o ponto de vista de what's the point? Eu consigo socializar, consigo divertir-me, consigo entrar no espírito sem ter de ir às praxes, sem ter de ser humilhado, estou a dizer entre aspas, porque depende da faculdade em si, e sem ter, por exemplo, no meu caso, da minha altura, de ter de pagar... O Eduardo está-se a rir porque eu estou trigger daqui neste Calma, momento. estás gatilhado. Já vais poder disparar pelo lado. Estou mesmo trigger, mas está tudo bem. Deixa-me só meter o meu... Isto é o que eu meter em cima da mesa e depois cada um decide o que é que é. E na minha altura, eu pessoalmente não fui às praxes por uma simples razão que foi, eu passei todo o dia, naquele dia, em filas, passei 8 horas na faculdade, uma coisa assim ridícula. Chego ao fim, já todo matriculado, tudo certinho, e perguntam-me, puto, queres vir às praxes? E eu, ok, tudo bem, o que é que eu tenho de fazer? Tens só de vir para esta fila e pagar 25 euros. Eu fiquei gatilhado e pensei, epá, vão dar uma volta, não vou para estar mais 1 hora na fila para pagar 25 euros para me mandarem porcaria para cima. Tudo bem e tal, diversão, mas porra, eu não vejo vantagem nenhuma. E na altura, pronto, foi isso. Claro que tive um colega meu que me chateou durante 3 anos por eu não ter ido, e ainda me chatei hoje em dia. Quem será? Aqui o Sr. Gonçalo, mas... Pronto, para mim é completamente indiferente as praxes, porque se fores a ver noutros países, pá, eles não têm praxe e safam-se na mesma. Mas têm um espírito académico diferente do nosso. Tem um espírito académico, mas também está lá o espírito académico. Como é que se chamam aquelas... Portanto, na América, como é que eles... Fraternidades. Fraternidades. E sim, pá. Pronto, isto é o meu ponto de vista. Não é mau, não é bom, é um bocado indiferente, cada um decide o que é que acha. E esta foi a intervenção neutral, tendenciosa, neutral. Prepara-se. E agora vamos para o nosso colega mais agressivo ainda. E voltamos para mim. Eduardo, o que é que tu achas? A rúbrica do Duarte. É assim, o Gonçalo disse, e mal, que eu sou contra as praxes. Pronto, posso estar aqui a... É porque uma vez eu escrevi no quadro, numa aula, lembras-te, Gonçalo? Sim, lembro-me, Duarte. Que a praxe não serve para nada. O que é que eu escrevi por cima? Escreveste 7 praxis. Dura praxis, 7 praxis. Pronto, essas palavras isso é o quê? É Eslovénia, não estou bem. Epá, O que quer dizer? Traduz-me lá. É latim. Significa a praxe é dura, mas é a praxe. É dura, isso faz sentido. É verdade. E dura. Talvez. Mas continua. Mas pronto, é assim, eu sou mais para o neutro do que para o negativo. Eu sou muito apolítico no que toca à praxe. Mas é assim, eu também não posso ser hipócrita, porque eu percebo que o Fred seja neutro porque ele não foi à praxe e é humilde da parte dele dizer que não pode dizer que é bom ou mau. Eu fui à praxe durante um dia. Não voltei lá porque é assim, eu tive o pior dia da minha vida nesta faculdade, foi o primeiro dia, que acho que também foi o dia da praxe. Pá, eu não consigo explicar, pá. Isto também pode ter influenciado a minha opinião, porque vocês não vão acreditar, pelo colarinho, sim, entrou-me uma vespa por trás, estava eu na fila para me inscrever. Eu juro que isso não foi problema da praxe. Não, está bem, não sabes? Mas piorou. Mas foi experiência. Mas vocês não estão a perceber. Eu senti um ardor aqui atrás.
Foi como se Deus estivesse a dizer, não vais para a arquitetura. E esse ardor continuou e eu, tipo assim, a dar estalos. Quando eu estava a ser atendido no balcão, eis que me sai a vespa pela manga do braço direito. E a senhora estava a dizer qualquer coisa, eu estava tipo assim todo abanado, pus a vespa no balcão, eu sei, foi de propósito. E a senhora, e eu, olha, diga lá de novo que eu não estava a ouvir nada. E logo a seguir fui fazer a porcaria no CIF e fui, why not, como tu disseste. Fui para a fila da praxe, e eu acho que não cheguei a pagar, mas deixaram... Eu conhecia lá umas pessoas da minha escola secundária e disseram, olha, tratamos disso depois, vamos dar-te agora tipo, o cartãozinho e a camisola, voltas amanhã e não sei o quê. Pronto, eu fui lá. Cheguei no dia seguinte, estava tudo sentado. E eu, olha que porra, cheguei atrasado. Mas pronto, olha, senta-te ali ao fundo. E eis que um deles diz assim, quem é que aqui queria ir para o técnico? E eu tinha uma situação complicada, que é, eu pus em primeira fase o técnico, ou em segunda. Eu acho que foi em primeira, e isso mas decidi dizer, why not? Vou dizer que fui para o técnico, está homem. E quem é que não entrou? Eu, olha, já me fodi. Não é bem essa a questão. Eu entrei no técnico, mas quis ir para esta faculdade. Foi diferente. E puseram na minha manga, #estou fodido, e atrás, fui burro, não fui para o técnico. E aí sofri uma humilhação. Tive de ir lá para a frente. Houve um gajo que disse para eu gritar em voz alta, e passo a citar, Sofia Almeida, dá-me a tua peida. E tanto que é que vai ouvir agora? E assim, e eu já era um gajo tímido. Eu sou um gajo relativamente tímido. Não sou. Eu sou um gajo muito javardão. Mas pronto, estava-me a sentir um bocadinho constrangido por toda aquela situação e ainda tive de dizer aquilo. E lá levei outro, estás fodido, do balcão onde está normalmente a trombeçada exposta. O cartaz da trombeçada e eu, pronto, isto não está a correr nada bem. E depois, olha, senta-te aí e não te preocupes que... Tu até foste esperto e tal, que eu expliquei a situação. Tu na verdade até devias ser posto num pódio. E eu, pois, mas estou aqui. Pronto, e senta-me no chão. Mas eu estava a levar aquilo na boa, parece que eu estou a levar isto no Não, estava a levar na boa. Sim. O que é que aconteceu? Logo a seguir, estava no chão, despejar-me um garrafão de água fria em cima. E eu a pensar, mas porquê que não estão a fazer isto a toda a gente? Porquê sou eu? Estou a perceber. Assim, eu tenho uma experiência traumática com a praxe. Não levei aquilo muito a sério, mas em suma nem foi nada disto. Eu pensei, quando eu fui para casa, pensei, isto não serve para nada. E depois comecei a ver que eu ia ter de faltar a algumas aulas, que eu tinha aulas de manhã, para ir a alguns eventos e tal. Não vou, pá. E depois, e só para acabar, peço desculpa estar a... Pronto. Eu tive no meu primeiro ano colegas que não apareciam a aula nenhuma. Quando foi a segunda fase das praxes, elas apareciam, então pessoal, tudo bem? Mas estava eu a fazer a maquete do cubo. Então, mas, olá, como é que te chamas? E ele, quem é que vai às praxes aqui, pá? Não, pá, estou a trabalhar. Está bem, é onde? Pá, não sei, tipo, deixa-me trabalhar, vai lá, tipo, à tua vida. E aí sim, eu pensei, a praxe é coisa de hipócrita. Tenho um ponto, tenho uma memória mas agora se calhar continuo eu. Tive aqui o... Não esqueças. Só quero dar aqui um ponto. É mesmo muito rápido. O momento que eu cheguei cá um dia, era um dia que eu estava atarefado, mas pronto, tu telefonaste-me a dizer, puta, anda cá ver as páginas, não sei o que mais. Eu, ok, tudo bem, vou lá ver só para... Foste lá ver, a sério? Eu fui lá e depois é que me telefonaram, tinha de fazer problemas familiares. E então eu fui lá e fiquei assim um bocado... Foda-se, está aqui vai da gente. Sim. Tipo, o pessoal da nossa idade, do nosso ano, a trabalhar, que nem uns, tudo ali, tipo, de cortar. Mas foi lá em baixo. Tudo num stress, E eu pensei, mas eu nunca vi esta gente a trabalhar assim para projeto ou para o que quer que seja. Era sempre o pessoal que nunca vinha às aulas, está sempre nas festas, mas ali a dar, é agressivo. E eu fiquei um bocado, e se fizessem o mesmo, mas tipo... Para coisas que importam. Não, para o resto. Isso não se aplica assim. Não se aplica assim porque há muita foi gente só que trabalha. Foi só um momento que eu fiquei a pensar nisto. Porquê é que será que não conseguem fazer o mesmo esforço para o resto? Não estou a dizer que é toda a gente, pode estar a generalizar, mas foi o que eu senti. A maioria das pessoas que estão lá a trabalhar, não posso dizer isso, porque há muita gente lá que são estudantes excelentes. Sim, não estou a dizer que não, mas houve muita gente que eu via lá que nunca aparecia às aulas. Sim. É isso que tu conheces. Que eu conheço, pessoal que eu conheço. Ela não está a criticar a praxe, está a criticar mais as pessoas. As pessoas que se esforçam imenso por uma coisa que não é assim tão importante. A praxe em si não tem culpa, não é? Agora abordo eu a questão, que sou a favor das praxes.
Para mim, A favor. a favor, porque Amante de eu no praxe, início, mas antes de ir para as praxes, antes de conhecer as praxes, também tinha sido doutrinado, até pela escola onde estive, a não gostar da praxe, devido a tudo aquilo que aconteceu no MEC, Pois foi é, mesmo tem um precisamente no contexto. ano anterior àquilo que É aconteceu no verdade, MEC. é é que foi nesse ano. Quando conheci a comunidade das praxes, adorei completamente, porque o espírito que se vive lá dentro é incrível, até porque falam muito de questão de humilhação e a humilhação pessoal e tudo mais. Não é esse o espírito, não é isso que acontece. Óbvio que existem exceções, é impossível controlar toda a gente. Já houve casos infelizes, como sabem, mas a maioria das pessoas que estão lá dedicam realmente o tempo, às vezes das férias, ali a trabalhar, porque o objetivo é, no fundo, fazer com que os estudantes realmente se integrem e que se sintam em família. E até agora, toda a gente e é muita gente que são estudantes como nós e que trabalham como nós, viram nas praxes um método de confraternização académico. E é algo único no nosso país. É algo... Quase património. Não diria dessa forma, talvez. Seria Uma coisa a salvaguardar. É isso. mas é porque as praxes são muito amigáveis mesmo. Nós somos todos muito amigos uns dos outros e isso é algo importante a manter. Até porque vocês falaram sobre exemplos académicos, as experiências académicas, eu vou dizer uma das minhas. Há um momento da praxe, que é o momento mais bonito na minha opinião, que é o momento da fonte, na Praça do Império, em que chegam os calores com os seus grupos respectivos à fonte e metem-se todos assentados a ouvir discursos e a ouvir a tuna. E há um momento, eu estava lá no meio dos calores, e há um momento em que um caloiro e outro começam a cantar as músicas das praxes, muito alto. Uma voz, outra ali, outra acolá, e de repente, como numa sensação incrível, começam toda a gente a cantar, incluindo os trajados. Os caloiros começam-se a levantar e os trajados começam-se a entrosar no meio dos caloiros. E naquele momento mágico, toda aquela pressão, aquela humilhação a que chamam, dissipou-se completamente e sentimos todos um sentimento que eu gosto de chamar o verdadeiro espírito académico, que é o momento em que toda a gente realmente se sente parte de uma grande família. E as pessoas que horas antes me tinham posto ketchup e tudo mais, e que eu sentia aquela, posso dizer, humilhação, mas não de maneira tão agressiva, vieram ter comigo e disseram: bem-vindo à família, bem-vindo à Faculdade de Literatura, e acho que é o sentimento que a praxe propaga, e é por isso que eu adoro a praxe, e é por isso que eu faço tudo para passar essa mensagem aos próximos calores, e acho que é esse o meu ponto da praxe. Depois corto alguns pontos que eu gaguejei algumas vezes. Tudo bem, o pessoal gosta do gaguejo. Agora, se calhar, deste ponto, e falamos sobre um tema... Não, queria só dizer que gostei falta muito. o meu tema. Eu gostei muito do que o Gonçalo disse e até me veio a lágrima hoje. A mim também. Mas é mais porque estou cansado. estou com Não, fome. olha, eu gostei muito. De outros tempos também. Gostei muito E fez-me repensar na minha posição. não, mas eu respeito a vossa posição, é normal. Mas eu não sou contra. E eles parecem Eu não critico a praxe, eu critico é quem faz, lá está, essa esse tipo de associação da faculdade é praxe. Isso não de todo. Claro que não. Pronto. Claro que não. Mas, Isso mas não, olha, não é só praxe. Parabéns, Gonçalo, que estás a dignificar a praxe. Sim, quem ouve isto depois há de achar que a praxe É não é assim tão mau como Mas o muito MEC e bem, o caramba. eu gostei. Ninguém morreu na Faculdade de Arquitetura Ainda. E não vai morrer. Mais rapidamente por noitadas do que pela praxe. O nosso passo tem leis muito rígidas em relação a contratar os E ainda calores. bem, ainda bem. Nós temos... Eu vou só aqui usar mais um pequeno ponto, que é... Nós, quando decidimos entrar para a comissão, há logo um enorme discurso, muito severo e bem, Política de termos. termos, regras, e como nós não estamos aqui para sermos superiores aos outros, estamos aqui para integrá-los na faculdade. É proibido qualquer tipo de atitude que rebaixe um caloiro e que se faça com que não se sinta bem no meio da nossa comunidade.
Pronto. Enfim, Acho que é já isso. chega. Agora vamos falar de uma coisa diferente, do processo criativo de cada um de nós. Gajas? Também pode ser. Também pode ser. É assim, eu sei que cada um tem a sua maneira de fazer projetos Gajas e não, criar, senhor. e isso é o que torna interessante todo o mundo criativo das artes e por outras coisas. Eu, pessoalmente, antes de entrar para a arquitetura, pensava assim, epá, não é, computador é que é o futuro, man. Computador é aquela cena que vamos fazer cenas brutais com isto. Continuo a achar isso, mas aprendi que no momento inicial de qualquer ideia, qualquer projeto, qualquer coisa que eu esteja a pensar criar, computador não me serve tão bem como criar qualquer coisa com as minhas próprias mãos. E senti isso imenso o semestre passado, quando fomos obrigados a cortar com o computador. Ao início eu pensei, filhos da puta, vão-nos foder todos, isto vai ser horrível, eu não vou conseguir acabar nada a tempo. A verdade é que acabei, aprendi imenso, acho que foi o meu melhor projeto até agora e sinto que isto vai ficar comigo para o resto da minha vida, esta maneira de criar. E agradeço imenso à faculdade por ter conseguido ter a coragem de fazer isto, porque se tu fores a ver os alunos de Erasmus que vêm, os gajos não sabem fazer nada com as mãos. Com os computadores chafam-se tudo, mas não conseguem fazer nada. Conheci uma polaca que tinha um jeitinho Não, com as há mãos. polacas, há pessoal que desenha muito bem. Não, estou a brincar. Há pessoal que desenha muito bem. Mas, por exemplo, agora estava a falar com os Não colegas era nossos. polaca, era dinamarquesa. A falar com uns colegas nossos que ficaram com uma de Erasmus na turma deles e disseram, pá, ela não consegue fazer nada da mão. Plantas, cortes, esquece, maquetes, ela não sabe Já fazer. tinha mão sequer. Puta, ela não sabe fazer. Ela não sabe. Sabe teclar. Ela sabia até claro. Mas, tipo, eles a contaram, pá, ela agarra o xizado como se fosse uma caneta, meu. A cortar, tipo, ao contrário, uma coisa horrível. Mas ao computador, o Photoshop, pá, aquilo é tudo uma máquina. E acho interessante haver ainda a essa abordagem cá em Portugal, de tentarmos criar à mão. O que é que vocês acham? Eu acho que nós, em primeiro lugar, somos todos unânimes no equilíbrio que deve haver entre as ferramentas. Sim. Não é? Pronto, é assim. Queres começar, Gonçalo? Se calhar começo eu, talvez, Arremata em já. tom de improviso, porque não refleti muito sobre isso, na verdade. Mas à mão e à máquina. A mim incomoda-me o facto de da nossa faculdade, há professor... na nossa faculdade corta este momento, que eu estou já imenso. Na nossa faculdade existe um processo estranho que é, no primeiro ano começas à mão, segundo ano podes a PC e terceiro ano voltas à mão outra vez. Eu acho que isso é estranho. Isso eu concordo. Até porque devíamos fazer progressivamente, devia ser progressivo, penso eu. Primeiro que acho que devíamos começar com a mão e passar para o computador, digo eu. O porquê que à mão e ao computador? Lá está, o equilíbrio. O equilíbrio é essencial. Acho que não se aplica uma coisa ou outra obrigatoriamente. Existe o equilíbrio. Porque é triste tu dominares o AutoCAD e não saberes usar as ferramentas manuais. Porém, também no mercado atual é triste não saberes mexer no AutoCAD, até porque Essencial. o mercado hoje em dia pede isso. Há professores que insistem muito em manter só a mão. Eu não... Mas eu tenho que ter a noção que o mercado pede computador, o mercado pede essa intervenção e tem que haver um maior incentivo a mexermos com esse tipo de ferramentas. Pronto, essa é a minha intervenção, não há muito a dizer. Não, mas estiveste bem e tocaste em pontos que eu queria falar. Primeiro, eu acho que o arquiteto, voltando atrás à frase do Louis Kahn, que eu acho que é o Louis Kahn, volto a dizer, o arquiteto sabe um bocadinho de tudo. Eu acho que este curso é um curso, não sei se concordam, arquitetura, em suma, o que é arquitetura, o que nós não sabemos definir que é arquitetura, é a mistura disto tudo e que não se aprende, não se ensina, digo eu. O que eles nos ensinam são ferramentas e linguagens, não é? Como é que nós vamos falar com um engenheiro? Sabendo estruturas. Como é que vamos falar com, sei lá, um designer de interiores? Como é que vamos falar com o cliente? Eu acho que o cliente fala muito a desenhar. É assim, eu acho que não pode ser não é uma dicotomia,
Eu acho que no que toca a processo de trabalho, a mão e o computador são ferramentas de auxílio. Qual é que é a melhor? Para mim é a mão, porque isso é uma coisa pessoal. É assim, mas eu acho que essa coisa da mão é só perigosa num sentido. A mão é uma coisa humana, ok? O PC, o computador, é uma coisa processada. A tua informação não chega diretamente ao papel. A tua informação passa pelo computador, que retifica a tua informação, geometriza o que tu quiseres e põe numa folha de AutoCAD. A mão oferece possibilidades que não estávamos à espera. Aquela linha curva, aquela linha tremida, que se calhar vai se transformar num pormenor no alçado. Mas pronto, o computador não oferece. O computador tem uma rigidez e não tem uma subjetividade que é inerente ao processo criativo da arquitetura. É um processo muito humano, não é? Como é que vamos explicar ao cliente, sem uma mão treinada ou uma mão humana, o que é que nós estamos a pensar? Como é que vamos transmitir emoções? Como é que o traço fica mais grosso em ideias que nós queremos realçar, não é? Como é que vamos, a priori, ter isso tudo já comandado pelo nosso cérebro, não é? E eu queria fazer aqui uma comparação. Vamos escrever todos um texto, ok? Vamos escrever todos à mão e todos com exatamente as mesmas frases, e depois vamos todos escrever o mesmo texto a computador. Certo? Como é que a computador nós vamos saber quem é que escreveu esse texto? É ou não? Então, O último. Nessa evolução do primeiro e segundo ano, eles não nos incutem? Numa ferramenta em específico para trabalharmos. As pessoas vão para o PC porque já vêm com essa ideologia, com essa convicção. Mas eu tenho a certeza que quem vier deste terceiro ano e tiver aproveitado o terceiro ano, porque há muita gente que vai continuar a fazer computador e fez, quem aproveitou verdadeiramente este ano vai para o quarto com outra ideologia e vai aproveitar o recurso que achou, como o Fred. Eu tenho a certeza que o Fred vai continuar a usar a mão como uma ferramenta fundamental e vai juntar as duas para um processo muito mais rico. De acordo. Também concordo. Deixa-me só fazer um wrap-up disto, que é, o computador serve para teres precisão. Sim, o computador serve para finalizar, enquanto que a mão é finalizar, enquanto que a mão é o processo criativo. Agora, também podes, que é o que eu faço pessoalmente, misturar o processo criativo inicial com o computador. Claro. Que eu uso isso imenso no SketchUp. Claro. SketchUp, imagina, tens uma ideia, desenhas em planta, passas para o SketchUp, tens logo o volume e começas a perceber aquilo, mas depois pegas naquilo e fazes um corte daquilo. E depois vês, não, isto aqui não funciona. E depois vais ao SketchUp, voltas atrás, vais ao SketchUp. Estás a ver? Aí a modelação 3D funciona muito bem para tu ires atrás e voltares, porque às vezes há, por exemplo, escadas. Para mim, escadas é muito difícil de resolver só à mão. Porque tu desenhas a planta e não sei o que mais, excelente, vais fazer o corte e lá está aqui e a escada está aqui em baixo. E pensas, mas isto, depois se eu fizer maior, depois não me cabe. Enquanto se eu fizer logo isso em SketchUp, percebo logo onde é que isto vai falhar, onde é que eu tenho de aumentar. Por isso, a mim é mesmo misturar os dois em todo o momento. No fundo, a modelação 3D é uma mistura de desenho com maquete muito mais rápido. Sim. Não é primeiro o desenho e depois a maquete. Mas não deixa de ser diferente, porque eu pessoalmente prefiro fazer uma maquete à mão e vê-la ali, porque uma coisa que tu podes fazer com as maquetes, não podes fazer no computador, é tipo, pegas na maquete, espera aí, e se eu virar isto ao contrário? Viras ao contrário, puma, tens um projeto todo novo, mas tens ali uma ideia e podes pegar nisso, voltar a virar, pegas naquilo, juntas. Tem essa escala de objeto, não é? E consegues ver logo ali a materialidade e isso que não consegues. Mas só uma pergunta, tu achas que isso se aplica a qualquer projeto? Por exemplo, há projetos que pedem mais uma coisa do que outra, se calhar. Não é? Mas pronto, já percebemos que isso tem a ver com a pessoa, não é? Há pessoas que são mais hábeis para uma coisa. É muito subjetivo esta discussão. Depende muito da pessoa, do projeto. É isso, basicamente. Sim. Mas eu acho que vais ter sempre, pelo menos eu pessoalmente, no resto da minha vida, vou ter os dois cozidos um com o outro. Subjetivo também é a nova aquisição do nosso vizinho. Nossa vizinha. Vizinho ou vizinha? Isques. O Passo Coelho. Não sei dizer o nome ainda. Como é que se diz o nome? É que é complicado. É o Isques. Peço desculpa. Instituto. Instituição para doentes. Não. Instituto Superior de Ciências Políticas e Sociais. Instituto Corrupto
de Mas olha, safados. mas tem uma coisa boa, foi desenhado por um arquiteto. Yeah. Há uma coisa O nosso que, também. Há uma coisa que a nossa faculdade ensina-nos muito bem, que é a detestar os nossos rivais. Estou a brincar. Um grande abraço para os nossos colegas do ISCPS. Disse mal, mas disse muito rápido. Assim, E um beijinho em especial para o Passos Coelho. Pois, lá está. Isto é Coelho. Este aqui é o nosso pequeno bloco para notícias da atualidade. Ele tinha mais ou menos Já para uma escutares notícia que é para notícias da atualidade. Sim. Da contemporânea. No caso, a contratação do nosso ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, que está a levantar polémica, porque existem certas pessoas, certos indivíduos que acreditam que, por ser primeiro-ministro, não deve ser professor universitário. É por isso? É assim? Pensava que isso eu eu tinha a discordo. convicção de que como ele tinha feito porcaria, e eu acho que não fez. Porcaria. E eu sou- Não é isso que se levanta. eu E sou- não acho que não pois. fez. Ok, pronto, eu também não acho. Pronto, por isso é que achei estranho. E também não se pode misturar as coisas. É porque as pessoas gostam. Eu julgava que isto era uma questão É política. porque o seguinte, Deve ser. Eu é que estou mal informado. Os portugueses, em geral, preferem que os nossos ex-primeiros-ministros vão para empresas privadas fazer lobbies. E não vão para a vida. E pronto, lá está. Preferem isso. Olha, eu estava mal Eu digo isto informado. com- Estava eu mal digo isto informado. com muita ironia, porque eu não percebo qual é que é o faz mal. sentido. Eu acho que começo eu esta intervenção. Eu não percebo qual é que é o mal Sim. de o nosso ex-primeiro-ministro ser professor universitário. Exatamente. Até porque Não é incompatível. não é incompatível e acho que para a área, que é a área que vai dar, né? O ISCPS é política, Pela etc. experiência que tem. Pela experiência que tem, eu acho que é muito útil para estudantes que se vão formar nessa área terem uma experiência com Alguém que sentiu na pele. que não sentiu é? na pele, que é ser primeiro-ministro de Portugal, que não é para qualquer um. Sim. E, portanto, eu acho que o outro problema relacionado com o Passos Coelho é... O nome. Não estou bem. Não, é a que ciclo deve dar aulas. Aí sim a questão. sim, eu acho Porque há pessoas que dizem que ele não deve, que deve dar aulas a estudantes de licenciatura, Primeiro mas não a doutorandos. Pronto. Eu aí sim levanto a questão, porque né, lá está. Mas tens uma posição vincada? Sabes se... Eu acredito que ele deve poder dar aulas a licenciados. A doutorandos eu meto já a questão porque isso já envolve um nível mais preciso, mais especializado Aí precisas ser professor. Aí precisas que eu, de ser é que professor. eu também questiono, mas não direi que ele deve dar isto ou aquilo, porque lá está, eu não sei. Mas isso só queria dizer, não é estranho o contrário acontecer, não é? Professores irem para tal. Sim. Eu acho que até questiono se ele já não terá dado aulas. Eu acho que sim. É bem Eu capaz. esqueci de adicionar um ponto, que é, esse é um ponto também controverso, que é o presidente do ISCPS foi deputado do PSD. Isso influencia bastante a questão, porque há pessoas Diria que isso é que é polémica. que dizem que o Passos Coelho foi lá colocado por causa de trocas E deve ter sido. partidárias, Acho que cunhas E deve ter partidárias. sido. Talvez. O que importa dizer é que isso está a levantar polémica em relação aos estudantes, porque há estudantes que dizem que perdão, corta outra vez. Sim. Há estudantes que defendem que o Passos Coelho não devem ser professor e há por outro lado, estudantes que apoiam que deve ser professor. E aí que está a questão. Ok. O que vocês acham? Muito resumidamente, para concluirmos o nosso... Eu concordo perfeitamente. Eu acho E que fica a tem, reflexão. ele tem o direito todo de ser professor onde quer que seja. Para mim, tudo bem. Já tem medicina e arquitetura, né? Não, Não faria era um sentido. professor Também pode ser, porreiro, também era um pode ser. professor também Eu pode ser. gostava de ser aluno do Relvas. Também. Falando. Mas pronto, olha, Pronto, bem, eu acho ó. que isto foi muito divertido. Pronto, eu vou foi. fazer então a despedida. Faz a despedida, Muito faz a obrigado, despedida. pessoal. Isto foi o nosso primeiro podcast, a nossa primeira conversa de fachada. Eu acho que podemos pôr aqui uma coisa, pode ficar como tradição, que é uma pergunta estúpida no fim, não é? Tu até falaste uma coisa assim. Ele diz que eu faço perguntas estúpidas, Não, né? eu acho que é assim. Mas a pergunta era: Ok, será que você- Passos Coelho tem Tinder? Não, estou brincando. Não, Isso é uma mas boa- fica no isso é ar. uma boa- LinkedIn, eu acho que Não, ele tem. ele é casado. Metam nos comentários. LinkedIn ele tem. Ele é casado, Sim, respeito. deixem nos comentários sim ou não. Passos Coelho tem Tinder? Não, ele é casado, mas que tipo Mas ele podes tem, ter Tinder, mas ele tem meu. LinkedIn. Não, mas sabes que que é que não é que há, pode ter sabes o que é Tinder? que há para os casados? É o Second Love. Nunca ouvi falar do Second Love. Epá, Será que tem Grindr? Se calhar tem Grindr.
Sabes o que é Grindr, Gonçalo? Pronto, pessoal, muito obrigado por nos terem ouvido, se alguém nos ouviu. Só mais um. Fica essa questão. Será que podes escolher fumaganzas? Eu acho que sim. Eu acho que essa é a Espero questão. bem que sim, a questão que São fica. demasiadas questões, ok. Mas pronto, como o Fred disse. Muito obrigado. Ficamos por aqui e esperemos que estejam cá para a próxima. Exatamente. E que haja a próxima. E que haja a E vai próxima. ver, e vai ver. Vai ver, eu acho que correu bem. Eu acho que sim. Estou confiante. Eu gosto de Adeus, vocês. adeus, adeus. Vai. São Muito rapazes obrigado, bonitos. boas tardes, boas noites, abraço. bons dias, onde quer que estejam. Adeus.